de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Restaurando Vidas da Igreja Presbiteriana de Araras. Nós já nos apresentamos no programa passado, que foi o primeiro deste ano de 2014, falando para vocês sobre o reverendo Adler, que nos deixou, e a chegada do reverendo Wilson da Silva como novo pastor da Igreja Presbiteriana de Araras. E no programa passado ele já falou um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua formação acadêmica, teológica, e ele parou quando ele falava que ele fez o seu estágio, né, que é tipo, na minha área como médico, a residência médica, né, um estágio que aí depois ele realmente é ordenado pastor e recebe a carteira de pastor, como nós recebemos a carteira do Conselho Regional de Medicina, os advogados recebem a carteira da OAB, o pastor presbiteriano ele recebe também a carteira de ministro do Evangelho de pastor. E aí nós paramos nessa parte e daqui nós vamos estar dando continuidade à nossa entrevista com ele. Então eu já quero dar novamente as boas-vindas, né, nesse segundo programa. Espero que o senhor já esteja mais tranquilo, mais descontraído, né? Obrigado, doutor Eliseu. Boa noite, meus caros telespectadores. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Isso. Wilson, você falava da vez passada que você terminou então esse período probatório de estágio, né, que foi a licenciatura ao ministério, e você foi ordenado. A partir daí, e aí? Você como é que foi? Conta pra gente agora então, vamos dar continuidade a essa história aí sua, gostosa aí de vida. Em 2004 foi quando eu assumi a minha primeira igreja como pastor ordenado, a Igreja Presbiteriana Betel de Jataí. Lá eu estive servindo a igreja durante 10 anos, foi então que eu recebi o convite aqui de Araras, já havia interrompido, finalizado o meu compromisso lá com a Betel, em Jataí, e então vim estar com os irmãos aqui em Araras. E eu queria que você contasse também para a gente, Wilson, porque eu sei que nesse período de 10 anos, você se envolveu não só com a igreja local de Jataí, a Igreja Presbiteriana de Jataí, mas também com alguns outros aspectos da Igreja Presbiteriana, da Igreja Nacional, né, junto ao Hospital Evangélico, lá da região. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso foi até uma forma de... Nós fizemos o contato com você, né? Eu conheço lá o Hospital Evangélico de Rio Verde, um hospital muito bom da Igreja Presbiteriana, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, durante o período que eu estive na região sudoeste de Goiás, eu atuei participando tanto do Hospital Evangélico de Rio Verde, como do Instituto Presbiteriano Samuel Gran. São duas instituições que nós classificamos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil como autarquias. São instituições que trabalham, uma na área da saúde, com o Hospital Evangélico de Rio Verde, e a outra na área da educação. Durante esse período lá eu fui membro do Conselho Deliberativo dessas duas instituições. Hoje ainda estou no Conselho Deliberativo do Hospital Evangélico de Rio Verde, tendo meu mandato se encerrando aí no meio do ano, Fiz essa pergunta porque nós estamos querendo, através do programa, divulgar mais, falar um pouco mais sobre a Igreja Presbiteriana, né? Outras áreas da igreja que ela atua, como ele bem falou, na área de saúde, com hospitais no Brasil, na área de ensino. A nossa maior instituição de representação é o Instituto Mackenzie, a Universidade Mackenzie, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, razão porque eu fiz essa pergunta para o reverendo Wilson. E aí você, ao final desse compromisso seu, como você me falou, de 10 anos lá em Jataí, nós, a partir do momento que o reverendo Adler nos comunicou que ele estaria pretendendo deixar o pastorado aqui, o conselho da Igreja Presbiteriana local, daqui de Araras, da qual nós fazemos parte, nós começamos a nos movimentar em busca de um novo pastor e através de contatos, até mesmo com a direção maior da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, na sua pessoa, na presidência do reverendo Roberto Brasileiro, nós tivemos a indicação, e excelente indicação, do reverendo Wilson para que fizéssemos o convite. Ele aceitou o convite, esteve aqui na nossa igreja durante um final de semana, a igreja gostou muito dele, e daí o conselho indicou e o convidou para estar aqui conosco durante um período que Deus aí há de nos mostrar que tempo que ele vai estar. Espero que um bom tempo esteja aqui conosco, reverendo Wilson.
Mas, dentro desse contexto, então eu gostaria que agora o reverendo Ibson falasse um pouco para nós, já que ele falou até dessa questão da igreja, que tem a área da saúde, a área de ensino, falei agora da Universidade Mackenzie, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre a igreja presbiteriana, né? Sobre o presbiterianismo, né? Quero que você fale um pouco da nossa denominação, né? Como é que a origem, como é que surgiu, enfim. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é a maior e mais antiga denominação reformada do país. Ela é uma federação de igrejas que tem em comum uma história, uma forma de governo e uma teologia. Além disso, o padrão de culto e vida comunitária da nossa igreja também acaba se constituindo um diferencial desta igreja em relação às demais. Historicamente, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela faz parte da família das igrejas reformadas em torno do mundo. São igrejas que vão surgir no século XVI, com um movimento de oposição ou de contestação que foi gerado no meio da igreja medieval, da igreja católica medieval. Um monge chamado Martinho Lutero, em 1515, ele se levanta como alguém que se posiciona contra determinadas práticas da igreja e, em consequência disso, então, o movimento vai se desenvolvendo a partir da Alemanha para outros países do mundo. Que isso, inclusive, nós nos bancos escolares estudamos a história da Reforma Protestante, né? E esse é realmente o nome de Lutero, né? Martinho Lutero. Ele já nos estudos, nós aprendemos isso, a Reforma Protestante, em 31 de outubro. 31 de outubro. De 1517. 1517 é que se dá, então, vamos dizer, o start, né, o início. É o momento onde Lutero toma-se como situação emblemática a posição onde Lutero prega as teses na porta da Catedral de Wittenberg. E, a partir disso, então, o processo da reforma se estabelece. E, é claro, que surgiram após Lutero. Lutero foi, talvez, o que deflagrou todo o processo, né? Mas dentro do pensamento reformador, eu queria que você explicasse um pouquinho o que essas teses de Lutero, né? O que basicamente, o que diferenciou, o que motivou, né, esse processo, e chegando até a Calvino, que talvez seja vamos dizer assim, a nossa referência como igreja presbiteriana, né, maior, né? Então, o Lutero, ele é o primeiro que vai questionar o catolicismo medieval. Quando ele questiona, quando ele levanta as suas teses, quando ele contesta algumas posições da igreja, outros começaram também a se despertar quanto a isso. E aí você tem João Calvino, você tem Ulrico Zwinglio e John Knox, que são os três referenciais que a nossa igreja acaba abraçando. Isso porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem a sua origem nos Estados Unidos. É a missão dos Estados Unidos que vem implantar a igreja aqui no Brasil. Por outro lado, a igreja americana, ela tem por influência John Knox, que por sua vez foi influenciado por João Calvino, que por sua vez também compunha esse processo desses pensadores, desses reformadores, o Ulrico Zwinglio. Então, a nossa igreja, ela tem muito mais a ver com esses três reformadores, né? O Zwinglio, o Calvino e o Knox, do que propriamente dito com o Martinho Lutero. A linha de Lutero vai seguir, vai formular aquilo que nós conhecemos como a igreja luterana, a igreja reformada luterana. A Igreja Presbiteriana do Brasil vem mais numa linha chamada calvinista, né, por ter tido a influência maior de Calvino, seus escritos, seus sermões e seus comentários bíblicos. Então está aí, essa explicação é até interessante, porque nós, ainda em território brasileiro, nós temos igreja luterana, né? Aqui em Araras eu não sei, mas eu sei que Rio Claro eu conheço, inclusive tem um colégio, meus filhos estudaram, que é de origem luterana, né? Então está aí, queridos telespectadores, essa explicação sobre as origens da igreja presbiteriana, né? A história lá que a gente aprendeu na escola sobre Lutero, o desenvolvimento e de outros nomes que surgiram até chegando a Calvino, a John Knox, e chegando ao Brasil através de um missionário
que nos trouxe, então, implantou em terras brasileiras a Igreja Presbiteriana, que foi o reverendo? O Simonton. Ashbel Green Simonton, né? Exatamente. Agora, assim, era bom explicar, antes de mais nada, que o nome presbiteriano, né, a palavra presbiteriana, tem a ver, basicamente, com o sistema de administração e governo da igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é administrada por presbíteros. Presbíteros que, por sua vez, foram eleitos democraticamente pela comunidade da igreja. Esses presbíteros, juntamente com os pastores, é que fazem parte de toda a estrutura governamental da igreja. Nós temos o conselho da igreja, nós temos os presbitérios, os sínodos e até o Supremo Concílio, compostos, né, desses líderes que a igreja estabelece para o seu governo. Dentro do processo, então, nós dividimos ou classificamos esses presbíteros, que dão o nome de presbiteriana, né, para a denominação, nós classificamos entre os regentes e os docentes. Os docentes são aqueles que estão fazendo parte mais do ensino da igreja, que são os pastores. E os regentes são aqueles responsáveis mais pelo governo, na parte administrativa, que são os presbíteros. Então, essa seria a razão pela qual se define a igreja nesses termos. O Simonton, quando ele chega ao Brasil, aí voltando à sua pergunta, ele é tratado como o pioneiro, né? O Simonton, ele chega ao Brasil em 1859, que é onde nós temos aí o marco da nossa igreja, né? O começo da nossa igreja. O Simonton, ele nasceu em West Hanover, na Pensilvânia, estudou no colégio de Nova Jersey e inicialmente a sua vida acadêmica, ele pensava em ser professor e advogado, mas influenciado pelo reavivamento de 1855, né, quando ele fez a sua profissão de fé e então ele ingressa no seminário de Princeton, em decorrência desse momento. Ele escuta nesse seminário um sermão pregado pelo Charles Hodge, que desafia as missões, e ele então, a partir desse sermão e daquilo que foi promovido para ele e nele, ele então se voluntaria às missões aqui no Brasil. Então ele foi um candidato da missão da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que vem ao Brasil, chegando ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade, chega no Rio de Janeiro e ali ele começa o trabalho da igreja. Muito interessante esse lado histórico, né? Falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que o reverendo Whipson nos contou agora, e desse missionário tão jovem, 26 anos, né, reverendo? 26 anos, e tem uma particularidade sobre o Simonton, que também é muito interessante a respeito da sua história. Quando ele chega ao Brasil, ele desenvolve um ministério em torno de 8 anos. E nesse ministério de 8 anos, nós temos o resultado das igrejas que foram plantadas tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Nesse período de 8 anos, ele perde a esposa. A sua esposa Ellen, ela não consegue se habituar com o clima, né, com as condições do Brasil, as condições climáticas, ela fica enferma. E após o nascimento da sua primeira filha, ela então falece. A filha de Simonton é criada, né, aqui no Brasil, e mesmo perdendo a esposa, mesmo tendo que cuidar da filha, né, com a ajuda dos familiares, de outras pessoas, ele não desiste da missão, ele continua no Brasil e ele então foi o nosso pioneiro do trabalho presbiteriano aqui, tanto em Rio de Janeiro como em São Paulo, e consequentemente a missão ela se estende também para o Nordeste e outras localidades do Brasil. Muito interessante essa história, né, falando sobre o presbiterianismo no Brasil, em terras brasileiras, né, a história desse jovem aos 26 anos, uma história até um pouco dramática, perdendo a sua esposa também jovem, né, e depois a filha que teve que criar, e ele também mesmo não teve muitos anos de vida aqui em terras brasileiras, né, e a gente sabe que isso foi mas todo o começo da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que nós estamos apresentando através agora do programa Restaurando Vidas, com uma entrevista com o reverendo Whipson da Silva, o novo pastor. Estamos terminando mais uma vez mais um programa, reverendo. Passa muito rápido, 15 minutos aqui é rápido. As suas palavras finais, e no próximo programa nós vamos estar continuando a nossa entrevista e a nossa história sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana de Araras.
Não, o interessante de considerar é que a Igreja Presbiteriana, ela, como igreja reformada, ela tem duas máximas. Uma é que é uma igreja histórica, ela tem uma história de vida. E outra que ela é uma história confessional, algo que nós pretendemos falar na próxima ocasião que estivermos aqui juntos. Próximo programa estaremos continuando essa entrevista com o Reverendo Wilson da Silva. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras.